Pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal aqui da Datafor, nosso podcast aqui que está bombando nas redes sociais. Hoje nós vamos falar um assunto aí que está fomentando muita curiosidade do nosso público. Tem muitos perfis aí de gente que trabalha no exterior, trabalha na gringa, deve na gringa. Mas hoje, né, sabe como nós somos? Trouxemos um convidado que está na gringa, que está nos Estados Unidos há 10 anos, nosso grande amigo e parceiro, Renato Shimabukuro, famoso Japa. Vamos nessa, assistir esse episódio que está imperdível. Fala aí, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá por aí? Tranquilo, e você, Milton? Beleza? Pô, um prazer te receber aqui. Renato Shimabukuro, quem não conhece, famoso Japa pro pessoal mais antigo. Pô, irmão, é algo que sustenta muita curiosidade, né, e dúvida aqui para a galera do Brasil, até outros países, né? E você contar um pouquinho da sua história, né? Como você chegou aí nos Estados Unidos, como você conseguiu, né, ir para os Estados Unidos, né, imigrar, e também como você conseguiu permanecer, né? Não é só chegar, Uhum. né? Também tem toda a história de como você permaneceu aí. Então, se quiser se apresentar e o pessoal te conhecer e contar um pouquinho dessa história aí inicial. Não, tranquilo. Prazer, galera. Meu nome é Renato Shimabukuro. Conheço o Milton desde 2009 ou 10, se não me engano, lá, Por aí. lá do Rio. Cara, eu vou contar um pouquinho da história antes, de como é que eu cheguei aqui, mas desde a época que a gente trabalhou na empresa lá no Rio, eu sempre trabalhei na área de análise de dados, na área de BI, de Data Warehouse. E, desculpa, estou me apresentando, mas já vou falar de desculpa adiantado. Se eu falar algum termo em inglês, não é para parecer metido nem nada, mas tem muita coisa que eu só aprendi aqui nos Estados Unidos, então não é porque eu estou querendo falar, dar uma de americano nem nada, não é. Ao contrário, é por ignorância, que eu não sei mesmo o termo em português. Mas, cara, eu sempre trabalhei na área de dados, sempre na área de BI, de DW, e sempre me aprimorando, tentando pegar as tecnologias novas e tal, que sempre estava saindo, que estava nas notícias, que estava aprender por fora. Inglês também, eu sempre fiz desde criança também. Nunca saí do Brasil antes de mudar para cá, na verdade, mas sempre, tipo, fazia aula de curso de inglês, então meu inglês estava, né, bem ou mal afiado. E o que aconteceu, na verdade, foi um pouco de nepotismo, mas a minha prima, ela é casada com um americano. A minha prima morava no Rio, então eu tinha muito contato com eu tenho família no Rio, apesar de eu ser de Mato Grosso do Sul. Eu tenho família no Rio e a minha prima casou com um americano. E sempre que eles estavam namorando, inclusive antes de eles casarem, ele ia para o Rio, ficava com a nossa família. E como eu falava inglês bem, eu conversava com ele bastante. E coincidentemente ele também estava na área, exatamente a mesma área que a gente. Você também está nessa área, né? Também, na área Sim. de BI. Então a gente sempre conversava e tal sobre trabalho, sobre tudo, mas trabalho também um pouco. E eu meio que encarava isso, porque eu falei, cara, pode ser uma oportunidade, nem estava pensando nisso, mas pode ser uma oportunidade, talvez, de uma porta de entrada para algum outro lugar, né, para os Estados Unidos, no caso, que ele é americano, mas eu sempre meio que encarava as nossas conversas como uma entrevista. Eu tentava falar, cara, também trabalho com isso, eu sei, eu fiz isso e tal. E aí, num belo dia, na verdade, não, aí, uma das últimas vezes que ele foi, antes de eu vir para cá, ele falou, cara, eu estou trabalhando numa empresa super legal nos Estados Unidos, em Chicago, e parece que vai abrir umas coisas lá, eu vou te chamar. Falei, opa, Caramba. interessante, mas sim, falei, cara, acho que bom, o cara tá. A namorada da minha prima tá tentando fazer um agrado com a família, não sei se vai rolar mesmo e tal. Mas foi no final de 2014, do nada, em dezembro, eu acho. Ele me mandou uma mensagem falando, cara, tem uma vaga aqui. É agora, tá interessado? Falei, na hora, claro, pode me colocar. Falei, beleza, vou ver aqui como é que a gente faz e tal, e aí eu vou te mantendo informado. Falei, tá bom. E aí foi tudo isso que começou todo o processo de visto de trabalho, então, porque eu vinha para cá com visto de trabalho, né? E aí, tipo, isso demora bastante tempo, tem toda uma questão burocrática aí de como é que esse visto, você consegue esse visto, mas
foi assim que eu cheguei aqui. Finalmente, deu tudo certo no final. Mudei para os Estados Unidos em setembro de 2015, que é quando começa a valer o visto de trabalho, todo ano. E estou aqui desde então, já faz um pouquinho mais de 10 anos agora. Entendi. Pô, duas perguntinhas então pra essa história aí. Ele é Uhum. casado com a sua prima ainda? Ele ainda é casado com a minha prima. Ah, legal, legal. A gente trabalhou junto na empresa por, acho que fiquei 6 anos lá, se não me engano. Entendi. E a questão desse visto de trabalho, acho que pode, sei lá, se você puder explicar mais como é que foi isso aí. Acho que Sim, você vai explicar uma história de anos em 5 minutos, beleza, mas de repente você tiver o caminho das pedras para alguém que, se ainda tem esse caminho, né, se você puder explicar pro pessoal. sim, eu ia te perguntar se você quisesse, se você queria que eu entrasse nisso, mas eu posso falar. Então, isso meio que muda de ano em ano, né? Depende de algumas regras, mas existem 3 tipos de visto de trabalho aqui para os Estados Unidos. O primeiro é se você é um cara super especialista que todo mundo quer, tipo, para o mundo inteiro, você pega esse visto. Eu não lembro qual é a sigla, porque tem algumas siglas diferentes, mas você tem esse tipo de visto que a empresa aplica para ver, cara, esse cara é super inteligente, ele sabe de tudo, é super especialista do mundo todo, a gente precisa desse cara aqui nessa empresa. Aí você aplica esse visto, você é aprovado e entra para cá. O Entendi. outro visto é o L1, chama L1, que é de empresa para empresa. Imagina que, por exemplo, sei lá, a Accenture tem a filial no Brasil e tem filial nos Estados Unidos. Eles querem trazer alguém do Brasil para os Estados Unidos, para a filial dos Estados Unidos. Aí, então, eles aplicam para esse visto de L1, que é de transferência, e aí não, é pouca burocracia, mas você não precisa ser aprovado nem nada, né? Desculpa, não precisa ser aprovado, não, você precisa ser aprovado, mas é menos burocracia do que o meu, e aí você é transferido para a filial daqui. Eu vim com o terceiro visto, que chama H1B. Esse visto é quando uma empresa americana não tem nenhuma filial no país que você está aplicando, no caso, no meu caso, no Brasil, eles querem patrocinar o meu visto de trabalho. E foi isso Caramba. que aconteceu. Então, eles falam, tipo, não, eu quero o Renato, porque eles têm que justificar, né, para o governo, é claro, tipo, porque a gente aqui não tem muita gente que trabalha nessa área, o Renato é bem experiente, e a gente está precisando, a gente não está encontrando ninguém, então a gente quer importar esse cara de fora. E aí eles aplicam, e aí o que que acontece? Tem muita gente no mundo inteiro que aplica, que as empresas querem, que aplicam para esse visto. Quando você tem um limite para trazer esse visto, para ser aprovado esse visto nos Estados Unidos, e no meu ano, acho que eram 75 mil vistos que podem ser aprovados Bastante, hein? naquele ano. Pois é. Só que, e também tem mais 20 mil vistos, que é quem fez escola aqui nos Estados Unidos e voltou, ou fez faculdade aqui nos Estados Unidos e voltou. Aí esse tem Entendi. prioridade, certo? Então a galera aplica para esses 20 mil. Se tiver mais gente além desse limite, entra numa loteria, é no sorteio. Aí, beleza. Vamos supor que, sei lá, no meu ano, eu não sei quantos que foram para esse visto de quem já estudou aqui, mas tem 40 mil. Aí você só tem 20 mil. Então rola um sorteio. Esses outros 20 mil que sobraram entram no bolo dos 75 mil. Que no meu caso, no meu ano, foram 240 mil inscrições para esse visto. Do Caramba. mundo inteiro. Então, entrou no sorteio, aí, cara, sorteio, quando eu fiquei sabendo do sorteio, acho que recebi a notícia em fevereiro, que entrou no sorteio, e só sai em abril. Então, tipo, perto de abril, eu tava no meu trabalho lá, mas, tipo, tava no site lá que sai quando que você é aprovado ou não, tava, tipo, F5, tava desesperado pra saber quando que ia sair, e aí depois, finalmente, deu, tipo, cara, pô, se você for sorteado, graças a Deus, aí consegui, já deu tudo, aí entra toda a burocracia, de mandar documentação e tal, mas já tá tudo aprovado, e aí, finalmente, começa a valer esse visto em setembro. Foi quando eu vim para cá. Então, esses são os processos Entendi. pela via de trabalho para você entrar aqui nos Estados Unidos. Tem outras visas também de casamento e tal, mas aí já é outra história. Mas de trabalho são esses 3 vistos. Entendi. Pô, e essa via aí que o pessoal. Agora eu não sei como funciona, tá? Porque eu ainda não trabalhei assim, não. O pessoal, empresa americana contratar profissionais do Brasil, né? Porque você fez o caminho difícil, né? Antigamente não tinha essa questão de remota, tinha que ser o presencial. Agora Sim. saber que TI, acho que o remoto ainda tá. É mais o padrão, assim, né? Tem o híbrido, mas, assim, tem essa forma da empresas de fora contratar profissionais do Brasil ou, ou não?
Cara, até onde eu sei, eu conversei com um ex-colega de trabalho e ele está trabalhando com dois caras do Brasil, mas eu acho que não é em questão de visto, aí eu acho questão de contrato de trabalho, como se fosse um PJ mesmo, né? Entendi. E aí, tipo, ele paga para os caras como se fosse uma empresa. Eu acredito que, acredito não, o visto de trabalho, você é obrigado a morar no lugar que você foi, né, para a empresa que você foi contratado. Sim, Você não pode ficar mais de 6 meses fora da sua região. Aí você perde o visto, entendeu? Eles categorizam isso como você está morando fora, sendo que você está trabalhando aqui, então não vale. Eu acho que a questão de remoto, eu não sei, isso, tipo, a pandemia aconteceu, eu já estava há 5 anos aqui, então eu não sei sim. se mudou, mas eu acho que ainda não pode você, tipo, pegar o visto de trabalho e trabalhar remoto de outro país, entendeu? Eu acho que você tem que obrigatoriamente ficar aqui. Entendi. Para esses casos aí deve ter alguma representação no Brasil, né, que faz esse pagamento, né? Deve ter uma É, triangulação aí, né? eles pagam para uma, tipo, você está contratando, claro, tem muita gente que, da área de TI aqui, que trabalha com o pessoal da Índia, por exemplo. Então, eles pagam para uma empresa da Índia para você ter o recurso humano ali trabalhando para você. Então, acho que funciona da mesma forma, trabalhando remoto, entendeu? Ele trabalha com os caras do Brasil, mas como se fosse uma empresa, B2B, entendeu? Entendi. E qual a diferença, assim, de você atuar no Brasil e atuar aí fora? Quais são os comportamentos ou as culturas que mais, assim, você sentiu diferença? Se puder contar pra Isso, gente aí. não, claro, isso é uma história até engraçada, porque eu era sempre fui muito, tipo, na minha, meio tímido e tal, no Brasil e tal, até aqui também. Mas eu lembro que eu recebi um feedback uma vez de um gerente que falou para mim, nas reuniões, tipo, tenta, né, quebrar o gelo um pouco, bater um papo, e aí, como é que foi o final de semana, você viu o jogo de futebol, essas coisas assim. E eu não fazia isso, né, porque, cara, reunião aqui, vamos, né, tratar do assunto que tem que ser tratado. E Mas você beleza, está ok, falando tudo que bem. aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? No Brasil, no Ah, Brasil. tá. Agora, mudando para cá, se eu Aham. fizesse isso, eu ia ter o feedback ao contrário. Entendeu? Não, você tem que ir meio que direto ao ponto. Aqui a galera é bem direta mesmo. Eu trabalho, você está falando com o cliente, tipo, cara, vamos, né, otimizar o tempo aqui, ser bem eficiente e tratar do que tem que ser tratado. Aqui a galera é bem mais, assim, não dizer séria, mas, assim, é bem focado mesmo. É tipo, cara, vamos aproveitar todo o tempo e sem enrolação e fazer o que tem que ser feito. Entendi. Mas, assim, acho que a ética é a mesma, não tem muita diferença. Todo mundo, né, dentro do ambiente de trabalho da sua empresa, assim, ser com cliente, até às vezes com cliente, dependendo do cliente, mas é mais descontraído e tal. Tem menos a questão do cafezinho, sei lá, que todo mundo no Brasil Sim. gosta. Eu também gostava, sempre fiz isso, mas aqui é um pouquinho menos. A galera gosta mesmo de resultado e tal. Mas você aí tá remoto ou tá presencial? Ou é híbrido? No momento, eu estou remoto. Desde a pandemia que eu troquei de empresa já algumas vezes, mas eu sempre fiquei remoto. Antes da pandemia era total presencial, né, claro. Até algumas vezes aqui, como aqui as empresas têm bastante, né, colega que trabalhando de fora, eu entendo, eu estava numa empresa que antes de 2018 ou 2019, mais ou menos, então antes de pandemia, que o meu gerente estava em outro estado e outros dois engenheiros mais júniores eram da Índia. Então, ninguém que estava trabalhando no meu projeto estava no escritório. Então, eu falei, cara, eu posso trabalhar de casa? Ele falou, não, pode. Então, isso foi tranquilo, mas o resto do presencial. E aí, entrou na pandemia, ficou todo mundo remoto, e eu fui trocando de empresa, e todas as empresas, coincidentemente, são remotas. Entendi. Então o dia a dia aí de trabalho é basicamente aqui no Brasil. Quer dizer, é que agora a gente tá muito no negócio de Scrum, né? Então agora tudo é planning, é daily. Aí também tá a Tem, mesma coisa. tem isso também. Uma diferença que eu também queria falar é que aqui o horário de trabalho é um pouquinho diferente, não é de 9 às 6, aqui é de 9 às 5. A galera Ah, não tira é? uma hora obrigatória de almoço, não. É Ah, tipo, tá. cara, você desce rapidinho ou pede alguma coisa e come meio que na mesa. Às vezes, se tiver tempo, você come até com alguém e tal, mas assim, Ah, é igual em bem, filme mesmo, o pessoal leva o sanduíche de casa. bem bate-volta, assim, tipo, come na mesa e tal, rapidinho e volta pro trabalho. Assim, de novo, explodindo, tipo, esse negócio de ter mais tranquilo, de falar, tipo, mais social dentro do trabalho é mais difícil. Tipo, também tem happy hour, sempre rola e tal, festa de empresas, isso sempre tem. Mas no dia a dia é 9 às 5, tipo, trabalhou, acabou e vai. Entendi. Mas você acha que é melhor, é pior, indiferente?
Cara, eu acho que é só uma questão de costume, realmente. É só diferente. Eu não tenho essa hora de almoço. Eu sempre tirei, sempre gostei, mas tive que me adaptar e não foi difícil, assim, sabe? Porque é o que todo mundo faz. Você acaba entrando na onda de todo mundo. Isso que eu tive que observar também como é que funciona, porque eu não sabia nada, né? Nunca tinha, de novo, nunca tinha saído do Brasil. Então, fui observando, perguntando e tal, pro meu primo, no caso, que me trouxe, tipo, cara, como é que funciona? E a galera vai. A galera é muito gente boa, pelo menos eu tive muita sorte de trabalhar nas empresas que eu trabalhei, que a galera muito tranquila nesse aspecto. Mas sempre consultoria. Sempre consultoria, sempre trabalhei em consultoria aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto aqui, consultoria. Isso vai mudar em janeiro, eu vou entrar para uma empresa nova, mas que não é consultoria a minha primeira vez, mas por enquanto é sempre consultoria. Ah, maneiro. Mas você falou em adaptação, né? Como é que foi a adaptação aí? Questão de tudo, né? Você, não sei se a sua esposa veio do Brasil para aí, ou você conheceu aí. Como é que foi com seus filhos? Como é que foi a questão de saúde, né? Saúde, educação e segurança, né? Que a gente mais prioriza aí quando a gente tem uma família. Como é que foi essa adaptação? Como é que é a diferença daqui do Brasil para aí? Cara, então, no trabalho é o que eu te falei, tipo, eu tenho essa diferença de cultura e tal, mas fora do trabalho, eu li uma vez num post em algum lugar, não sei se foi Instagram, alguma coisa, que quando você imigra para um país que você não conhece, como se fosse uma criança de novo. Você tem que aprender a andar, falar, se comportar. Fazendo É. esse paralelo, eu achei muito interessante, porque é isso mesmo. Tipo, cara, você começa a morar aqui, tipo, eu não sei nada, não sabia o que tem que fazer, como é que alugava um apartamento, documento que eu tinha que ter, e você vai aprendendo. A minha prima que mora aqui me ajudou bastante, porque ela passou por isso já, então Uhum. foi tenho muita sorte de ter ela aqui, que me ajudou e tal, nesse processo, mas a minha esposa, a gente veio do Brasil junto, mas separado. Então, o que acontece voltando para a questão do visto rapidinho, Sim. você pode, no meu visto de H1B, você pode trazer a sua esposa junto com um visto que chama H4, que é basicamente esposa ou marido de quem tem o H1B. Só que, quando vem com esse visto, você não pode trabalhar, você não pode estudar, você não pode fazer nada. A gente decidiu que ela queria fazer um mestrado aqui, então ela veio como visto de estudante. Aham. Então, até onde, para o governo, a gente veio separado, mas a gente estava junto, a gente morou junto e tal. E ela já morou aqui nos Estados Unidos um tempo e morou na Austrália também. Então, ela é bem viajada, ela também já sabia mais ou menos algumas coisas aqui. Então, isso ajudou bastante na minha adaptação, né, pessoalmente. Mas você vai aprendendo, cara. Tipo, como é que abre conta, tipo, TV a cabo, o que você tem que fazer para comer. Eu ficava muito nervoso na hora de falar no telefone, porque meu inglês estava afiado, mas eu nunca tinha morado fora. Então, tipo, cara, eu ficava nervoso. Eu no trabalho também ficava nervoso, agora não mais, mas essa adaptação foi isso, tipo, temperatura completamente diferente, né? Eu tô em Chicago, que não sei se todo mundo sabe, mas é muito, muito frio. Então, eu mudei para cá em setembro, que é no final, já está começando a ficar um pouquinho frio, que é no meio do outono. E depois que chega dezembro, começa a nevar e tal. E aí, tipo, eu nunca tinha visto neve, eu saí do Brasil, nunca Hum. tinha visto neve. Então, eu estava com 30 e poucos anos, aí, a primeira vez que caiu, imagina um velho olhando pro céu, parece uma criança, tipo assim, nunca viu neve. Mas você vai aprendendo, né, cara? Você vai se adaptando. E foi isso que aconteceu com a gente. Questão de segurança mais tranquilo, um pouquinho mais tranquilo. Ainda, Chicago particularmente é uma cidade grande. Então sempre tem alguns lugares que são perigosos, que é normal de cidade grande. Mas assim, a maioria dos lugares nunca me senti, tipo, em perigo e tal. Super tranquilo. Saúde aqui funciona também diferente. Você tem plano de saúde, mas você sempre tem que pagar algumas coisas, mesmo com o plano de saúde, que é uma diferença grande do Brasil. Mas, assim, eu acho que é só uma questão você vai passando em algumas situações que você vai aprendendo, e nada é tão difícil. A galera é muito paciente, cara, desculpa, eu nunca fiz isso, como é que faz? A galera explica. E assim, a gente até hoje ainda está aprendendo. Eu tenho 2 filhos aqui que nasceram aqui, e, e a gente conhece alguns pais também, a gente conhece alguns amigos que moram aqui, tipo, cara, como é que funciona a escola? Porque eu não estudei aqui, não sei como é Uhum. que funciona. Então você vai aprendendo essas coisas e vai pesquisando. Agora está muito mais fácil de pesquisar, mas assim, você vai se adaptando. Eu acho que não é difícil, porque é só algumas coisas que você tem que aprender e adaptar. Pô, entendi. Então você tá bem adaptado aí, mas você sente alguma coisa que, ai, isso aqui poderia ter aqui que tem no Brasil, ou você acha que não? Acho que o que tá aí, ou você pensa no futuro voltar pro Brasil, ou você tá de Cara, boa aí?
Eu acho que a questão que eu falei de saúde aqui, de essa parte de hospital, você sempre tem que estar pagando, uma coisa que tipo, todo mundo, até o próprio americano reclama que é muito caro, você tem que pagar por essas coisas. Aqui no Brasil, sempre que você tem um plano bom, é de graça, no nosso caso aqui, mas uma adaptação que a gente tem que fazer, você tem que tirar um pouquinho de dinheiro a mais do seu bolso para pagar essas coisas que acontecem. Isso para mim pode ser diferente. Minha esposa brincou uma vez esse negócio, você falou que o que pode ser diferente, que a gente estava à tarde, a gente acho que estava num sábado, alguma coisa, e eu queria fazer um lanche, né, no meio da tarde ali. Eu falei para ela, tipo, e agora? O que eu como? Não tem padaria aqui. Tipo, não tem uma coxinha para comer agora. Tipo, as coisas do Brasil, que é bem, bem brasileiro mesmo, eu sinto Sim, bastante falta ainda, né? Mas, cara, fora isso, eu acho que é bem tranquilo. As pessoas aqui, na minha experiência, pelo menos, com americanos, são bem, bem tranquilas, todo mundo é gente boa, se trata bem, não sente nenhum tipo de racismo contra imigrante nem nada. Mas é isso. Eu sinto falta do Brasil, é claro, sou brasileiro, minha família ainda, bastante, a maioria da minha família ainda está lá, está no Brasil. Mas por enquanto eu não penso em voltar. A gente está muito adaptado aqui, meus filhos também nasceram aqui, são super, super, né, são americanos, são bem adaptados e a gente está bem aqui com questão de trabalho e tal, moradia e vida social e tudo. Então, por enquanto, não pretendo voltar. Não sei se vai mudar no futuro. entendi. Mas você falou aí, né? Você chegou, o visto, você estabeleceu. Mas você já tá há quantos anos aí que você falou? 10 anos? 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Pô, o que que foi chave pra você, assim? Beleza, você chegar a uma coisa, agora você permanecer e construir uma carreira aí, eu acho que é um pouco diferente. Então, assim, quais são os passos que você deu, ou quem você se conectou, né? Porque eu acho que a sua prima e o marido, você não deve estar na mesma empresa que ele, né? Mais, né? Mas, assim, o network que você fez, como você seguiu. Então, eu acho que a questão decisiva de ficar aqui ou não realmente o visto. Se você pensar numa empresa americana, não faz sentido para a empresa americana, né, gastar, tem todo, né, um custo envolvido no processo de trazer alguém para cá, um imigrante para cá, e depois você, tipo, acabou o visto. O visto, inclusive, são 3 anos, sendo que você pode renovar mais 2 anos. Então, teoricamente, são 5 anos. Então, não faz sentido para uma empresa americana você trazer alguém para cá, imigrante, depois, deu 5 anos, vai embora, e agora eu tenho que achar outra pessoa. Então, o que acontece na maioria dos casos com esses vistos de transferência de trabalho? Tanto o L1 que eu falei, quanto o H1, que era o que eu estava. As empresas, depois de um tempo, podem patrocinar o seu green card, né, que é esse visto permanente. Isso foi isso que aconteceu comigo. Depois de, tipo, cara, você vê que trabalha bem, né? Eu estava sempre no trabalho tentando fazer o melhor, como eu sempre fiz, mas eles falaram, não, agora a gente quer você que fique aqui e vou patrocinar o seu green card. Eu falei, beleza, então agora eu tenho a possibilidade de meio que de escolher se eu quero ficar aqui ou quero voltar para o Brasil. E, cara, tipo, como eu tava super bem aqui, minha esposa também tava bem, minha esposa hoje em dia, namorada na época, mas minha esposa hoje em dia tava super bem aqui, tipo, cara, vamos tentar ficar. E, e foi isso, tipo, conexão, né, no networking e tal, você vai fazendo, tipo, aqui a gente acaba se relacionando com os brasileiros, porque a gente se identifica muito aqui, a gente tem bastante grupo de amigos brasileiros aqui em Chicago. Apesar de não ter muito brasileiro em Chicago, a gente acabou se conectando com os amigos brasileiros. Depois que a gente teve filho, a gente conheceu bastante americano por conta das crianças também, mas essa, para a gente, foi a questão decisiva, a questão de visto, se a gente fica aqui ou não. E aí você vai, né, construindo as coisas como se fosse morando no Brasil. Você vai, tipo, tentando, né, adquirir mais coisas, fazendo mais amigos, aumentando o tipo de amizade, e aí vira uma vida normal, entendeu? Mas a questão decisiva para conseguir ficar aqui foi o visto. Então a gente, depois deu tudo certo com o Green Card, e já tem o Green Card, e agora a gente está. Depois você faz o green card, tem 5 anos. Depois de 5 anos de green card, você pode aplicar para a cidadania americana, que é o que a gente está fazendo agora, o processo agora. Deu 5 anos de green card agora em setembro, então a gente aplicou para a cidadania, está só agora esperando o processo, que vai demorar um pouquinho, mas. E aí, depois de ter ser cidadão, né, você não tem mais como nem perder a cidadania. O green card você ainda pode ser revogado, sei lá, por ter algum crime, ou se Aham, tem várias questões, mas com a cidadania eu não posso perder a cidadania, entendeu? E aí a gente agora, né, o plano, pelo menos, como eu falei, é ficar aqui. entendi.
A gente sabe que trabalhando em consultoria, né, a gente sabe que projetos acabam, né, de repente uma é realocado. E essa Sim. questão aí de emprego é pujante, porque você sabe, na nossa área foi meio que na pandemia, né, infelizmente para algumas pessoas foi ruim, mas acho que para a área de TI, área de dados, que veio toda essa questão de IA, machine learning, veio tudo que a borda ali dos dados ali que a gente trabalha, né. E como é que é Sim. essa questão, quando acaba um projeto, você tem uma realocação, é fácil se realocar para uma outra empresa? Tem muitas oportunidades? Cara, então, muitas empresas de consultoria aqui, eles têm, eu não sei como é que está no Brasil hoje em dia, eu não lembro de ter isso na minha época, mas eles têm uma política de banco. Tipo, se você ficar no banco por muito tempo, você é meio que demitido. Sim. Não meio, você é demitido, porque a Staff. empresa não faz sentido estar te pagando se você está fazendo nada, certo? Como eu falei, a americana é muito direto, tipo, você está no, né, é um lucro, então se você não está dando lucro, não tem o que fazer com você. Então, dentro da empresa, muitas empresas têm essa política de staffing. Então, se você ficar muito tempo sem projeto, infelizmente, a gente vai ter que, né, te despedir. E outra coisa que também é bem diferente aqui, você não tem, as empresas não são obrigatoriamente, as empresas não são, não precisam te dar uma, como fala quando você recebe dinheiro quando você é despedido? Rescisão. Rescisão, desculpa, é isso. Eles não são obrigados a tirar uma rescisão. Algumas empresas fazem, né, porque as empresas são boas, mas eles não são obrigados, né, por lei, a te dar uma rescisão. Então, se você rodou por algum motivo na empresa, você, né, sai sem receber nada, acabou. Isso também, de novo, quando você está com um imigrante, né, quando você tem um visto de trabalho, se você não está na sua empresa que você foi contratado, né, teoricamente você tem que voltar para o seu país, porque Sim. você não tem mais o trabalho. Só que eles te dão 90 dias para você conseguir, né, ser patrocinado por outra empresa aqui dentro do país. Então, tipo, já vi muita gente no LinkedIn e tal que tipo, teve essas demissões em massas aí de empresas grandes como Google, como Amazon e Sim. tal, e aí a galera tava com esse vídeo de trabalho e ela fica desesperada, fala, cara, só tenho 90 dias para achar alguma coisa, por favor, me ajude e tal. Então, assim que acontece. A área de TI, como você falou, graças a Deus, sempre foi super aquecida aqui, né? Eu até hoje no LinkedIn, cara, uma vez por semana, pelo menos, algum recrutador manda mensagem, cara, tem essa vaga, tá a fim de aplicar e tal. Eu sempre foi muito, muito aquecido, tipo, muita sorte. Mas acho que na pandemia foi meio que ao contrário para a área de TI, porque como todo mundo estava trabalhando remoto, a galera tava, né, contratou bastante gente para trabalhar nessas áreas de machine learning, como você falou e tal, estava super bombando. E agora está acontecendo, né? As empresas estão vendo que, cara, a gente contratou demais, tá muito custo, e aí eles estão demitindo. Então, deve ter vindo as notícias aí também, que, tipo, a Google nos Estados Unidos demitiu, sei lá, 10 mil pessoas de uma vez. E é isso que está acontecendo, entendeu? Mas eu acho que o mercado ainda de TI ainda está aquecido bastante, principalmente na área de dados, na área de machine learning, que todo mundo quer, e tem bastante vaga, bastante vaga. Se você procurar bem, né, acho que tem bastante vaga. E como é que você está fazendo para se atualizar aí pela empresa, por conta própria? Como é que está se mantendo atualizado aí nos conhecimentos? E também se puder falar nas tecnologias que você tá trabalhando agora? Sim, sim. Então, quando mudei para cá, foi a época que começou a parada de cloud. E aí que eu vou me embolar com o inglês, e eu já peço desculpas no Não, fica começo, tranquilo. mas eu aprendi tudo de cloud aqui. Então, eu comecei sempre comecei com o Google, trabalhar com o GCP, e, e aí foi a coisa. Eu comecei com BigQuery e tal, né, no Data Warehouse, e aí foi me aprimorando, trabalhando em projetos e tal. Você acaba, inevitavelmente, você acaba aprendendo outras coisas, você é obrigado a aprender. E aqui a galera valoriza bastante certificação, cara, certificação técnica. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei mais com o Google, eu trabalhei um pouquinho com a Amazon também, com a AWS, mas o meu background, toda a minha experiência é mais com o Google. E como que eu me mantenho atualizado é nessas certificações. Tipo, é o jeito de você provar para todas as empresas, inclusive para os clientes, que, cara, você sabe o que você está falando, você tem experiência. Se você Sim. passar com uma certificação dessa, você mostra que, cara, você tem que saber.
como é que funciona o Cloud SQL, como é que funciona o BigQuery, como é que funciona, tipo, Dataflow, essas coisas. Então, eu tenho as certificações de Data Associate, Data Engineer e Database Engineer. Então, tipo, eu tento se manter mentalizado nessas coisas. E fora isso, tenta fazer outros cursos por fora também, de outras ferramentas, Databricks, que todo mundo está falando também agora, um pouco de Amazon também. Sim. Eu até tentei na Amazon, mas não passei, porque eu não tinha muita experiência, mas talvez tentar de novo. E eu acho que é isso que conta, cara. Você tentar fazer umas coisas por fora da sua empresa e tal, se manter atualizado e tirar certificações para mostrar para todo mundo que você sabe. Ah, então basicamente o que acontece aqui no Brasil também deve acontecer no mundo. Acho que a questão da certificação realmente conta muito, né? Apesar que com a IA agora, como é que você está fazendo com a IA, né? Porque muita coisa a gente consegue já ter uma resolução ali até melhor do que a gente estava pensando, né? Então, assim, porque até você, pô, tava até falando com um amigo meu esses dias, né? Ele falou, cara, ele trabalha com contrato, né, com licitação, essas coisas. Ele falou, pô, Hamilton, o que eu fazia virava a madrugada, fazia em 8 horas, agora eu faço em 5 minutos. A própria IA ali bota a lei, bota tudo, eu só vou lá e coloco lá no documento, na petição, enfim. Ele falou, cara, pra gente não vai mudar muito ainda não, mas os nossos filhos e os netos estão, assim, estão ferrados, né? Vamos dizer assim. O que Sim. você, assim, como você incorpora isso, né, no seu dia a dia de trabalho? O que você vê aí pro futuro, né? Como é que vai ser? Cara, então, quando começou essa área de ChatGPT, foi o primeiro, né, que começou e tal, eu até, quando eu tentava, eu usava um pouco, e eu falei, cara, parece que eu tô meio que roubando, sabe? Eu tô fazendo uma coisa errada e tal, porque, tipo, eu deveria saber essas coisas que eu tô perguntando e tal, mas hoje em dia tá tão normal, a empresa que eu tô atualmente, eles têm um documento de como você tem que usar o ChatGPT, por exemplo, ou no caso, eles são parceiros da Google, a empresa que eu tô agora, então o Gemini, né? Sim, Ele, você vê como é que, tipo, a galera incentiva isso porque é um braço a mais para te ajudar ali em qualquer tarefa que você tenha que fazer. É óbvio que você não vai, né, perguntar alguma coisa, ele vai, sei lá, vai criar um código, você vai copiar, colar e produção acabou. Tipo, não, também não exagera, né? Eu acho que o AI não está tão avançado assim, pelo menos por agora. Então, cara, usa, é claro, você tem que usar, todo mundo está usando, por que a gente não usaria? Mas, assim, revisa, né, vê se é isso mesmo, tenta fazer outros tipos de pergunta e tal. Tem muita coisa de prompt engineer que todo mundo faz aqui. Então, mas tá todo mundo usando, e tá todo mundo sempre querendo mais e mais. A questão de machine learning, como é que a gente faz? Acho que a maioria dos projetos agora, acho que quase todos, pelo menos na minha empresa, é tudo voltado para AI. Então, tipo, eu sou mais da parte de engenharia de dados e tal, eu sou arquiteto de sim, dados, então né, todos os dados antes de chegar no machine learning, né, eu que tipo, faço arquitetura e tudo. Então, você vai meio que aprendendo mais ou menos como é que funciona por causa desses projetos, porque você faz tudo antes, mas, cara, e agora? Agora preciso desses dados desse tipo. Então, você vai lá e ajuda o cientista de dados e tal, o machine learning engineer, para eles criarem esse modelo de machine learning. Mas assim, entendi. super, cara, é o que todo mundo quer, porque é a vantagem competitiva que toda empresa agora está buscando. Tipo, cara, eu faço AI, meu AI é bom, e você vem para mim que eu sou melhor, entendeu? Mas você acha que pro futuro essa mão de obra aí vai diminuir, vai ser mais voltado para. É, cara, isso é um debate que, tipo, até eu tô tentando formar uma opinião, tipo, é, escutando podcast, vendo algumas coisas, porque é muito contraditório, né? A galera tá falando que, por exemplo, o AI tá avançando, é óbvio, tá todo mundo vendo que tá avançando. Sim, A galera que tá saindo da faculdade hoje em dia, na área de TI, não tá conseguindo emprego, porque tudo que eles iam fazer saindo da faculdade, o AI já tá fazendo e melhor, entendeu? Cara, eu acho que para o futuro vai vai ser incorporado em quase todas as áreas, inevitavelmente, que é o que todo mundo já está fazendo, e aí vai ser a questão de como é que a gente otimiza isso. E aí eu não consigo te dizer qual tipo de experiência, de conhecimento que a pessoa precisa ter para fazer o AI melhor, entendeu? Porque você precisa ser aquele cientista de dados antigo que sabe todos os modelos, sabe toda a estatística e tal, ou você não vai precisar porque
o AI já sabe de você fazer tudo isso. Você vai precisar só saber o que você tem que perguntar, como perguntar. Entendeu? Eu não consigo te dizer ainda o que vai acontecer. Também tem outras coisas muito mais avançadas que a galera fala de superinteligência, inteligência humana artificial, que vai chegar no nível de uma mente humana e tal, e aí tipo, já é um pouquinho mais viajante, mas também é uma possibilidade, porque o investimento aqui está muito, muito pesado na parte de AI das empresas grandes, a OpenAI, a Google, está todo mundo investindo demais nessa área. Tem gente que fala que é uma bolha, né? Mas como você acha, você vê que é com preocupação ou você vê como uma evolução natural é da humanidade, né? Eu acho que duas coisas podem ser verdade, né? Uma frase que todo mundo fala aqui, tipo, cara, sim, pode ter uma bolha, porque ela está investindo muito dinheiro, e se der errado, vai ser igual a bolha do mercado imobiliário que teve em 2008, né? E, mas também pode chegar num ponto que, cara, vai ajudar todo mundo, e todo mundo vai ficar quase dependente disso, e pode ser uma coisa super boa, entendeu? De novo, é muito difícil você prever, de novo, tenta escutar várias coisas, várias opiniões diferentes, e um fala que é bom, Sim, um fala que é ruim, mas eu fico um pouco preocupado pela questão que você falou, tipo, nossa, a gente está vendo isso acontecer em tempo real, mas para os nossos filhos vai ser super normal, e cara, o que eles vão fazer então quando chegar nesse ponto? Acho que todas as sim, profissões talvez mudem de figura quando eles estiverem, né, daqui, meus filhos têm 5 e 2, mas daqui a 13 anos, por exemplo, né, 20 anos, 15 anos, talvez não existam as profissões que existem hoje em dia por causa de AI. Essa é a minha preocupação, na questão, né, da geração que está vindo. Por agora, eu não fico muito preocupado, não. sim. Então, Renato, vou te fazer mais umas perguntas aqui. Você fica à vontade, tá? Se quiser responder ou não. Mas Tranquilo? antes, eu vou passar aí um recado dos nossos parceiros para você ficar legal. Pessoal, vamos retomar aqui, segunda parte do nosso papo aqui com o Renato. Então, Renato, o que eu ia te perguntar, assim, a questão de custo de vida, né? Nos Estados Unidos, né? Como é que é? Quanto que um profissional de TI ali, pleno, sênior, assim, ganha, né? Eu também não sei se você falou negócio de rescisão, né? Sabe que aqui no Brasil tem CLT, convenções trabalhistas. Se puder explicar isso também, se paga por hora, por semana. E também, assim, Uhum. um preço de aluguel, assim, o que você puder explicar e for, você acha útil para o nosso público aí, fica à vontade. Tranquilo. Então, vamos lá, questão de salário. Eu vim para cá já como sênior, né? Porque, tipo, de novo, a empresa tem que justificar por que que não tem ninguém aqui. Então, se você olhar para a galera mais júnior, mais pleno, tem bastante, né? Então, tipo, não faz muito sentido. A empresa não consegue justificar se eu fosse um pleno ou um júnior. Então, isso é um pouquinho, acho que vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir. Sim, Mas eu já vim como um sênior. Cara, o salário varia bastante de acordo com a cidade que você mora. Nos Estados Unidos é muito grande, então tem cidades mais caras, cidades mais baratas. Chicago, na minha visão, considero um pouquinho mais caro ainda que nos Estados Unidos todo, né? Tipo, se eu parar para comparar, se fosse uma cidade bem cara, uma cidade média, uma cidade bem barata. Uma cidade bem cara, uma cidade bem cara. Assim, tem coisa, Nova York é muito caro, São Francisco é muito caro. Chicago, acho que está ali meio que no meio, mais para cima. Uma cidade mais barata, tipo, Texas um pouquinho mais barato e tal. É, mas, então varia muito. Eu cheguei aqui você, só para explicar um pouquinho como é que funciona a questão de horas e tal, você tem como se fosse o equivalente ao CLT, que você recebe, né, por mês e tal, né? Aqui, na verdade, o salário é anual. Então, quando você recebe, por exemplo, uma oferta de trabalho, ele te fala quanto que você vai receber no ano.
Aí você depois se divide, né, por mês e tal. Aqui também, no Brasil também tinha isso, eu recebia a cada 2 semanas, aqui é igual. Então, de novo, Mas varia um tem, pouquinho. mas tem esse negócio de FGTS, vale alimentação, refeição, isso aí não existe. Então, algumas coisas tem, algumas coisas não. FGTS aqui é uma aposentadoria, não aposentadoria, mas não, fundo de garantia não tem. Você tem uma aposentadoria, mas é meio que privada, que a empresa também contribui sempre. Não tem, então, por exemplo, não tem o INSS. O INSS é do governo, mas é por fora. Não tem vale alimentação, não tem vale transporte. Mas, assim, cara, eu cheguei ganhando mais ou menos, dava. Isso foi muito, muito tempo atrás, então, tipo, acho que dava 5, 5 mil por mês, mais ou menos. US$ 5.000 por mês. Aham. E, de novo, considera que eu não tinha vale alimentação, não tinha vale transporte, então tudo vinha do meu bolso. Eu tinha, minha esposa estava só estudando, né? Então, tipo, também tinha, morava, recebia um salário só, mas morava dois. E aí, como cidade de Chicago, uma Mas cidade grande, férias, 13º, isso não existe. não existe 13º. Existe, a empresa, quase todas as empresas dão bônus, né? Que a gente é 10% de salário anual, mas não existe 13º, não existe férias. Quer dizer, aqui eles chamam de PTO, Paid Time Off, que é você tira férias e você recebe, mesmo assim. Não, como é que é? Que é Tira férias e não recebe? pois é, então, tipo, você não recebe a mais, entendeu? Entendi. Aqui você tira férias e você recebe, sim. Isso aqui não é um mês corrido, igual no Brasil, ou 20 dias corridos. Você tem geralmente, as empresas geralmente dão 4 semanas no ano para você tirar férias, mas eles recomendam que você não tire mais de 2 semanas por vez, entendeu? Sim, Então você tira só meio que 2 semanas, depois você negocia e tal. Eu sempre pedi um pouquinho de mais de um tratamento especial por eu ser estrangeiro. Cara, eu vou para o Brasil, eu posso tirar 2 semanas e eu trabalho uns dias de lá e tiro mais uns dias. E geralmente a galera acomoda, assim, é muito tranquilo. Mas, assim, então eu recebia, sei lá, US$ 5.000 por mês quando eu cheguei. E, cara, dava tranquilo. Não tinha luxo, não tinha nada. Eu morava num apartamento de um quarto, dois. Pagava um aluguel ali dependendo, quando eu morava de 2 quartos, estava perto de um pouquinho mais de US$ 2.000. E quando eu morei por um quarto, dava uns 1.700, mais ou menos, 1.600. Aí todo o resto ia para, tipo, comida e o resto das coisas. E TV a cabo, tudo normal. Mas, cara, nunca passei sufoco financeiro aqui. Então, a galera que eu acho que, pelo menos na área de TI, quando você é um júnior, pleno, sênior, acho que todos os níveis ali, você consegue ter uma vida bem, vamos dizer, confortável, sim, tipo, sem entendi. luxo e tal, se você não quiser. Mas, assim, muito dá para pagar as contas e não fica apertado, entendeu? Entendi. A gente vê muito vídeo na internet, né? Até você falou um negócio de SUS, essas coisas assim. O pessoal Uhum. mais brasileiro, né? Que é, pô, é meio sem noção, né? Pô, aqui não tem SUS, aqui não tem nada, mas olha aqui o poder de compra. E vai no Walmart. Isso é mesmo? Isso é real? Seu poder de compra é isso tudo mesmo? É real sim, cara. Tipo, as coisas aqui são bem mais baratas. Se você comparar com o Brasil, né, que é a minha base, se você tirar a conversão, de comparar dinheiro com dinheiro, é muito mais barato. Tipo, Sim. por exemplo, eu lembro que a gasolina no Brasil, nem lembro quanto que estava na época, mas era tipo, não sei quantos reais por litro. Tipo, aqui estava metade do preço em dólar, mas por galão. Né? Eu até lembro que a gente conversava com meu sogro e tal, que ele trabalhava com caminhão, essas coisas, e eu abastecia carro, tinha um carro que era pesado, consumia muito de gasolina, e ele falava, cara, os preços daí são surreais. Tipo, aí ele convertia, mas isso vale não sei R$ 500. Eu falei, não converte, porque eu ganho em dólar, eu gasto em dólar, você gasta em real, recebe em real e gasta em real. Se você comparar dinheiro com dinheiro, é muito, o poder aquisitivo aqui é muito maior, entendeu? E, e acho que é isso, cara. Eu acho que o salário, pelo menos na área de TI, que é a minha referência, tem outras áreas também, a maioria das outras áreas é muito, relativamente muito bom. Você consegue viver uma vida boa e tal. Poderia morar em outros lugares, mas, caro, sim, claro. Mas aí, tipo, vai de cada pessoa. Se você quiser morar num lugar tranquilo, né, e pagar um pouquinho menos e tal, você consegue. Se você quiser gastar um pouquinho mais, morar num lugar mais legal, ou ter outro carro, alguma coisa assim, ou ir um carro, você também consegue, entendeu?
tudo depende do seu estilo de vida, mas Chicago é uma cidade muito grande, então tem vários lugares que você pode morar, que é mais caro, mais barato, e depende de cada pessoa. Mas assim, aqui a galera se vira muito, muito bem com o que eles ganham. Mas você falou que tá trabalhando remotamente, né? Assim, por que que você quis se estabelecer? Por que você não mudou, não migrou para uma outra, uma região, sei lá, Flórida, que é um clima mais brasileiro, né? Vamos dizer assim. Então, é até uma história engraçada, porque quando chegou a pandemia, a gente começou a trabalhar remoto, e nessa mesma época, um pouquinho antes, inclusive, a minha esposa, infelizmente, perdeu o emprego dela, e ela não estava conseguindo se recolocar, por questão, até questão de visto e tal. E aí e a gente falou, cara, agora é a hora de, tipo, de a gente tentar se mudar, porque pô, ficar passando frio aqui em Chicago, para todo mundo saber, Sim. Chicago, não sei se todo mundo conhece Chicago, mas ouve sempre falar que é frio e tal, e realmente é muito frio. Eu já cheguei, acho que o pior temperatura que eu peguei aqui foi menos 38 Caraca, num dos invernos. Então, tipo, e, cara, de novo, como eu falei, como final de setembro até meio que meio de maio ali é sempre frio. Você, tipo, boa parte do ano você passa no frio. E, cara, vamos tentar sair desse frio e tal. Então a gente foi para um lugar lá na Carolina do Sul para tentar ver apartamento e tal, pra tentar ver se a gente conseguia alugar, se a gente se mudar. E aí a gente viu, a gente até que gostou, mas logo que a gente voltou, a minha esposa conseguiu um emprego aqui que ela tinha que ir para o escritório. Então entendi. aí a gente acabou ficando. Mas assim, nada impede agora remotamente, realmente é o que você falou, tipo, as empresas, cara, mora onde você quiser. Muita gente fez isso na pandemia, muita gente da minha empresa atualmente que morava aqui em Chicago, agora foram para outro lugar. E aqui é super, super tranquilo a questão de se mudar de cidade e tal. E não muda seu salário, porque Sim. você está se mudando, você tá remoto, então você está recebendo de qualquer forma, independente de onde você mora. Mas você ainda pensa em se mudar? Você falou, né, que em janeiro vai mudar de emprego, vai para uma empresa cliente final. Isso aí vai te impactar? Vai ter que ir pro híbrido? Eu vou mudar para o híbrido, é uma adaptação que eu vou ter Ah, que tá. fazer. Depois de 5 anos trabalhando só de casa, estou super acostumado. Mas hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, tá bem difícil de achar alguma coisa remota, na minha opinião. A maioria das empresas está voltando por híbrido, até algumas tá totalmente presencial de novo. E aí eu falei, cara, isso não vai me impedir de mudar, porque é uma empresa que eu tava querendo, acho que vai ser bom para minha carreira. E vou pro híbrido, vai ser 3 dias por semana. Mas, assim, meu deslocamento não é tão ruim, porque aqui também tem muito. Chicago é uma cidade muito preparada, né? Tem bastante trem, bastante metrô e tal, então é tranquilo de ir pro. Eu vou pro centro de Chicago. Eu não moro em Chicago especificamente, eu moro numa cidade satélite de Chicago, que é em 20 minutos eu já estou em Chicago, Sim. então mais alguns minutos eu chego de trem lá no centro, então é tranquilo. Mas eu vou pro híbrido, é uma adaptação. Entendi. Pô, irmão, a gente tá chegando ao final aqui da conversa. Assim, quem é agora o Renato, assim, fora imigrante, fora o trabalho, o que que você tá fazendo aí pra se divertir, pra passar o seu tempo? Seja você sozinho, seja você com sua família, com sua esposa, com suas filhas. Assim, quais são as opções, né, de de lazer, de entretenimento, pra você espairecer, né? Porque trabalhar com TI é pesado, né, cara? Só quem trabalha com TI cara, sabe que. Meu Com Deus, cara. certeza. Não, não, cara, aqui tem bastante opções de entretenimento. Chicago, principalmente, é uma cidade muito grande, então, tipo, cara, você tem vários parques, tem vários museus, você tem aquário, você tem zoológico de graça também, parquinho para as crianças, no caso, eu tenho um filho de 5, desculpa, uma filha de 5 e um filho de 2. Uhum. Então, tipo, quando o tempo tá bom, a temperatura tá boa, a gente vai para vários parquinhos aqui públicos, que é super, super bem cuidados, super tranquilos. A gente fez uma rede de amigos aqui também super legal, tanto com filho quanto sem filhos e tal, brasileiros e americanos, uma mistura, mas a gente Massa. tipo, sempre encontra com eles e a gente tenta viajar também. A gente está em Chicago, meio que o centro-oeste, o meio-oeste dos Estados Unidos, então é muito fácil de chegar em outros estados de carro, então a gente também faz bastante viagem de carro e tal, que é mais tranquilo para as crianças, e vai aproveitando dessa forma. Com a temperatura fica um pouquinho mais difícil, a gente fica mais em casa e tal, a gente encontra com os amigos em casa, mas dá para ir para parque. Tem vários parquinhos fechados também, porque
a cidade tem que ser, o estado todo tem que ser preparado para esse frio. Sim. E, e é isso, cara. A gente tenta se divertir, é mais ou menos como se fosse no Brasil, mas com uma rede mais limitada de amigos, porque no Brasil, inevitavelmente, você faz muitos amigos e tal, aqui é um pouquinho mais limitado, mas a gente se diverte bastante aqui, não Mas tem é um nada, pouquinho de mais novo. limitado por causa de quê? Pessoal mais fechado ou é Não, porque. porque a gente chegou aqui depois, né? A gente chegou, tipo, faz Pô, 10 mas já anos, são tudo 10 bem, anos mas já, pô. mas tipo, você vai conhecendo pessoas, as pessoas vão saindo da sua vida, você vai conhecendo outras pessoas e Sim. tal. E, o nosso ciclo de amizade é um ciclo legal, tem bastante gente, mas se eu for comparar com o Brasil, que eu morei a vida toda, conheci bastante gente, é menor, entendeu? Sim. Mas é só nessa questão. E, tipo, questão de custo também, que a gente entrou essa questão de custo, tudo super acessível e tal, nada super caro. Tirando a Disney, claro que Disney é absolutamente caro, até para quem ganha em dólar, mas o resto tem bastante entretenimento. E eu, né, para todos os ouvintes e a galera que tá vendo, eu acho que se vocês tiverem a chance de essa oportunidade de se mudar e tentar a vida aqui, eu acho que é uma vida que vale a pena. Depende de cada pessoa de novo, dá muito saudade do Brasil. Eu tenho saudade do Brasil até hoje, mas estou muito, muito bem adaptado aqui. E, de novo, recomendo. Estou aqui para ajudar. Se alguém quiser me contactar, tiver alguma pergunta, estou sempre aqui para ajudar e para esclarecer qualquer coisa que a galera tenha de dúvida aí. Massa, irmão. Pô, vamos deixar aqui o seu LinkedIn aqui, seus contatos aqui. Pra quem quiser comentar aqui, a gente ou responder ou passar pra você, quem quiser te contactar também. Tranquilo. E pra gente fechar, irmão, você falou assim, até agora você falou ou do seu trabalho ou de sua vida em família, mas quem é o Renato, o Shimabukuro? O cara que chegou aí, Cara, que foi do Brasil, que tá aí com a cara e com a coragem, que, pô, que quem tem boca vai a Roma, saiu falando aqui e ali, conseguiu abrir sua conta e tá aí. Conta aí quem é cara, você, pessoal. eu acho que se você comparar o Renato de antes de vir para cá, o Renato depois é um cara que tomou algumas porradas aqui, como todo mundo tomaria quando se muda para um lugar novo, mas que aprendeu bastante, que eu acho que eu adquiri até um senso de comunidade um pouco maior do que eu tinha, porque você chega aqui como imigrante, você não conhece ninguém, a galera te acolhe e tal, e você tenta passar isso para as outras pessoas também, né? Tipo, cara, a galera que está chegando, que tá passando por alguma coisa que você já passou, você tenta ajudar, porque você se identifica muito com essas coisas. O cara mais receptivo, que aprendeu que você tem que ser receptivo para se conectar com as pessoas, e que tenta aproveitar a vida. É isso, tipo, isso eu sempre tentei aproveitar. Agora eu sou um pouco menos tímido do que eu era antes, porque, de novo, você passa por situações que você tem que ser menos tímido e você vai aprendendo. E é o que eu te falei, estou sempre aqui para ajudar, porque tenho muita sorte de ser ajudado por muitas pessoas e também quero passar isso para frente. Então, sempre que eu puder ajudar, eu tô ajudando, seja de qualquer forma. Pô, irmão, te agradeço muito aí por esse papo aí. Te agradecer também em nome do Vitorino, nosso amigo aqui no podcast. Grande E Felipe. isso, conhece ele, né? Dudu Nobre, Conheço, né? claro, claro. E também te dizer, irmão, se precisar de alguma coisa da gente, alguma questão, fica à vontade aí pra procurar. A gente já tá com o WhatsApp agora. Quem sabe o dia que você vier ao Brasil aí, ou se eu for aí com as crianças, a gente se encontra. Vou cobrar, hein? Vou cobrar, vou estar lá no estúdio com vocês lá. Eu quero uma parte 2. Não, só agradecer. Eu vou estar famoso agora, o canal de vocês, e sei que sempre que precisar, estamos aí. Agradeço a oportunidade. Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço, tá? Um abraço.